Gente, hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 3 da criação, né? Na questão 51, né? Do povoamento da terra, Adão. Tá? Antes da 51, a gente vai fazer retroceder um pouquinho, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Na questão número 50. A espécie humana começou por um único homem? É uma questão que deixa muito questionamento, né? Os espíritos respondem: não. Aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro homem, nem o único a povoar a terra. Há muita controvérsia, né? Nas escrituras sagradas da Bíblia, né? Mas a gente vai dando continuidade e tentando descobrir muita coisa que antes a gente acreditava e as coisas mudaram e amanhã pode mudar outras coisas também. Então, na questão 51, podemos saber em que época viveu Adão? Kardec pergunta, né, para os espíritos. Mais ou menos, né, eles respondem, mais ou menos, no que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos, né? O homem, né, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram, né, em certa região, a alguns dos grandes cataclismos que resolveram, em diversas épocas, a superfície da Terra, e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovado muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Então, supõe-se, né, que o aparecimento do homem foi a partir de Adão. Então, como Adão era, vamos dizer assim, uma espécie de um líder, uma pessoa que tinha mais conhecimento, então ficou-se comprovado assim que ele teria uma liderança maior. Então, se colocou alguma coisa assim, que falou, olha, o homem apareceu a partir de Adão. Ele que foi o primeiro homem que apareceu na Terra. Depois veio a mulher que tirou da costela de Adão, né? Então, são alegorias que naquela época, né? Eu também, vamos dizer assim, naquela época, quando eu era bem mais novo, eu acreditava que era assim. Era dessa forma. Piamente, como acreditava em muitos outros textos bíblicos, né? Que, com o passar do tempo, a ciência foi provando que não foi bem assim. Isso não quer dizer desmerecer os escritos sagrados, né? Porque, na realidade, né, Adão foi considerado assim um mito, né, da época, né? Porque tinha mais conhecimento, era um líder, né? Tanto que ele foi, vamos dizer assim, um representante, né? Como diz Kardec, né? Foi um representante dos exilados de Capela, daqueles que vieram de outro mundo, né? Para cá, para a Terra. Dos livros, né? Exilados da Capela, né? Os espíritos que estavam atrapalhando já o desenvolvimento,
nesse mundo foram mandados para cá. Mas mesmo quando esses espíritos que vieram para cá, já existia aqui, antes de Adão, né, também outros povos. Que a gente, com o tempo, a gente vai discutindo no livro dos Espíritos, a gente vai verificando algumas coisas assim que não tem condição, não cabe essa situação. Então, 4.000 anos, então surgiu Adão a partir de 4.000 anos, vamos dizer. Mas antes disso, há 6.000 anos, há 10.000 anos, já existia os povos na Terra. A ciência provou isso, porque a gente foi encontrado fósseis, esqueletos, né, na pedra, que provam que já existia antes de Adão ainda, esses povos, que foram realmente provados, porque hoje se prova, com o carbono 14, se prova a idade de um fóssil, né, de quantos anos que existia. Ultimamente descobriram um fóssil aí, de não sei quantos anos, milhares de anos aí, essa semana passada, se eu não me engano. Então, essa é a condição de Adão. Ele foi personificado como o primeiro homem, a partir dessa data, é o que nós conhecemos. Isso não quer dizer que a Bíblia esteja errada, né? Que alguns argumentos estejam errados. Só que as pessoas, às vezes, se equivocaram no que tange de entender de uma forma. Como a gente entende, eu leio uma coisa aqui, entendo de um jeito. Outra pessoa lê e entende de outro jeito. Das diversidades da raça humana, na questão 52, Kardec pergunta: de onde provém, né, as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas da Terra? Né? Como que essa diferença existe, vamos dizer, para o europeu, o indiano, né? Em outros países, por que essa diferença? Né? Então, os espíritos respondem do clima, da vida e dos costumes. Cada um tem um clima diferente, os costumes diferentes, né? Vocês podem ver aqui, vamos dizer, no Brasil mesmo, cada estado parece que é um país. Tem um costume diferente, um sotaque diferente. Agora imagine os mundos diferentes, né? Há tantos anos atrás, os povos diferentes. Daí, o que se dá com 2 filhos, por exemplo, de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modo diferente, em nada se assemelharão quanto ao moral. Você educa aqui de um jeito e educa, vamos dizer, em outro país de outro jeito. Então, essas são as diferenças que podem acontecer do clima, do costume, né, da cultura, de tudo isso. Na questão 53, o homem surgiu em muitos pontos do globo? A resposta dos espíritos: sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se, os homens por climas diversos, aliando-se aos de outras raças, novos tipos se formaram. Né? Você pode ver na história, mesmo na época de história, ver a formação das pessoas, do mestiço, do negro, do mameluque. Então, essa diversidade, né, devido a eles se dispersaram, né, em climas diferentes, em épocas diferentes. Continuando nessa questão, essas diferentes, na letra A, essas diferenças constituem espécies distintas? Quer dizer, há uma distinção? Assim, não. Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que
eles deixem de formar uma só espécie? Não, né? Eles vêm de uma mesma família, tá? Mas não quer dizer que deixa de formar, que vem da espécie, da raça humana, né? Na questão 54, pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana devem os homens deixar de considerar-se irmão? Os Espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Então, nós estamos sempre acostumados a tomar essas palavras, né, ao pé da letra, né, numa significação literária. Na pluralidade dos mundos. Na questão 55, Kardec pergunta, né, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Será que todos são habitados? Os Espíritos respondem: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espírito muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Seria muita pretensão nossa imaginar que Deus fez a Terra e fez esses mundos todos para nada, só para satisfazer o nosso ego, né, a nosso bel prazer, né, a nossos olhos. Não. Então, só aqui que é habitado? Então, os Espíritos respondem que não. Os outros mundos também são habitados. Talvez não sejam na mesma constituição física, né, que nós. Por exemplo, quando Adão atuou como representante daqueles que vieram de Capela, dos exilados da Capela, né, vieram de outro mundo. Quem que sabe se os outros mundos não são habitados, né? Então, todos são habitados. Depende da constituição física ou do planeta, né? Ou das pessoas que estão ali habitando. É muito imenso. Às vezes a gente quer avançar muito mais com a nossa imaginação, mas nós não conseguimos. Nós não temos ainda a capacidade para imaginar tudo isso. Mas que Kardec perguntou tanto aos espíritos, né, várias vezes, então as respostas sempre foram semelhantes uma da outra. Então, é uma forma que a gente tem que acreditar, tem que se apegar a alguma coisa, né? Eu não posso ficar lá atrás, pensar como há 40 anos atrás, né? Porque o mundo está em transformações e nós também estamos evoluindo. Como daqui a 200 anos, por exemplo, evoluímos muito mais. Então, o passado, a verdade, aquela época, era a verdade que as pessoas conheciam. Mas a ciência provou que muita coisa caiu por terra. Não que desmerecemos as palavras, né, o que foi escrito, mas que nós temos que acompanhar a ciência. Porque cada dia que se passa, nós conhecemos coisas aí que estão descobrindo, né? Ontem mesmo eu vi uma reportagem que descobriram uma cura para a leucemia. Uma coisa inédita. Então, cada dia que passa, a ciência, principalmente na medicina, está evoluindo tanto que nós chegamos a falar, não, isso não podia acontecer, mas acontece. O desenvolvimento, isso aí é a evolução. Continuando, Deus povoou de seres vivos os mundos,
concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo? E a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que há de nos recriarem à vista. Aliás, nada há nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes. É o que eu disse. Seria muita coisa nós pensarmos que só nós fomos privilegiados, estamos aqui nesse mundo. Existem mundos, como diz, se nós estamos num mundo de provas e expiações, né? Existe mundo primitivo, né? Existe mundo feliz, existe mundo ditoso, né? Celeste. Então, esses mundos, cada um desses tem a sua constituição física, a constituição do planeta, e é onde nós estamos tentando conseguir melhorar cada dia que passa. Na questão 56, é a mesma a constituição física dos diferentes globos? O Espírito responde, não, de modo algum se assemelham. Se são iguais à Terra? Não. Tem muita coisa diferente, né? Por exemplo, nós temos aqui o Sol, né? Para nos dar calor, né? Para nos dar vida, né? Outros planetas não têm a luz do Sol. E como que vai florescer, vai viver nesse planeta? Então nós temos que imaginar, como os Espíritos dizem, nesses planetas existe outra forma de energia que não é o Sol. Né? Como, por exemplo, você está numa fazenda, não tem luz elétrica, mas você tem um gerador para fazer isso. Então, nos outros planetas também pode ter alguma coisa muito evoluída que não há necessidade da energia do Sol. Como também não há outros planetas que não há necessidade de nós termos que matar para comer, de ter que se arrastar para se movimentar, né? Pode ser que em outros planetas as pessoas se alimentam do fluido universal, né? Ou vão se locomover através de levitação, né? Tudo isso. Então, cada planeta tem a sua característica. E cada planeta tem a sua forma de viver. Na questão 57, não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á, tem organização diferente os seres que os habitam? Os Espíritos respondem, sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Bem a propósito, né? Como que o peixe vive na água? O oceano é um outro mundo. Se nós quisermos viver na água, nós não conseguimos, a não ser através de um aparelho, um escafandro, para você viver dentro da água. Mas os peixes vivem, como eles também não podem viver no nosso mundo. Saiu fora da água, ele vai morrer. Então, é um outro mundo. Como os pássaros também no ar, né? Nós não podemos voar, a não ser que nós temos um avião, outra coisa para utilizar. Mas nós não podemos voar como eles. É outro mundo. Na questão 58. Os mundos mais afastados do Sol estão privados, né? Ai, o que eu ia falar? Estão privados de luz e calor. Por motivo desse astro se lhe mostrar apenas com a aparência de uma estrela. O Sol é uma estrela de quinta grandeza, né? Tá? Ele dá luz e calor para todos os planetas que conseguem, que a luz consegue chegar. Né? Mas para outros planetas muito distantes, se vê o Sol como uma estrela
que a gente vê no céu aí, uma estrelinha aí, pequenininha. A resposta. Os Espíritos dizem: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel de que conheceis e bem mais importante do que lhes cabe desempenhar na Terra. Demais não dissemos que todos os seres foram feitos da mesma matéria que vós, outros com o órgão de conformação idêntica aos vossos. Então tudo saiu de uma matéria só, né? Das explosões, né, que formaram, se aglomeraram. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéssemos visto peixe, não compreenderíamos pudesse haver seres que vivessem dentro da água. Assim acontece com a relação aos outros mundos, que sem dúvida contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais, que há de impossível em ser a eletricidade, em alguns mundos, mais abundante do que a Terra, a desempenhar neles uma função de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. É como ele disse, né? Nas regiões polares existe energia, né? Como a energia de... Vamos falar? Outro tipo de energia que não seja do Sol, tá? Então, seria muita... Temos condições de analisar, né, de imaginar, mas a gente tenta acreditar que esses mundos também é possível, né, que tenha os elementos necessários para que haja a sobrevivência do homem nesses planetas. Na questão 59, são as considerações e concordâncias bíblicas concernente à criação. Há muita controvérsia entre algumas coisas que a Bíblia fala, né, que é o que eu disse, que antes se imaginava de uma forma, mas que com o tempo a ciência foi provando que não era bem aquilo, era um sentido figurado e as pessoas estavam equivocadas. Os povos hão formado ideias de muita divergência acerca de criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. Aqui esses espíritos confirmam a opinião de há muitos partilhada de homens mais esclarecidos. Adão era um homem mais esclarecido, tá? A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única cujo respeito às crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em posição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. Quando os movimentos da Terra, né, a perseguição foi muito grande, né? E, no entanto, a Terra gira malgrado os anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem o agravo à sua própria razão. Hoje ninguém contesta mais os movimentos de rotação, de translação, né? Mas antes,
As pessoas contestavam. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias. Presta atenção bem nisso aqui, ó. Diz a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação há 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã, antes de Cristo, né? Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada, o texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova ao contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Eu, desde a minha vida toda, quando era pequeno, acreditava que Deus fez o mundo em 6 dias. Né? Mas a ciência provou muita coisa aqui, tá? Vamos ver aqui. Isso não é um sistema, uma doutrina ou uma opinião isolada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra, e que a teologia não pode negar-se a admitir, o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando o pé da letra, expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á, daí, concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Naquela época, se lia ao pé da letra, não. Tá? Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos apareceram na superfície. Ordem esta de acordo com o que diz em Gênesis, no livro de Gênesis. Tá? Havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conforme as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus, por isso, menor ou menos poderoso? Perdeu a sua sublimidade, a sua obra, por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se divindade bem mesquinha ideia para não se reconhecer a sua onipotência, as leis eternas, que ela estabeleceu para regerem os mundos. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos mostra sobre o aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza, sempre seguindo as leis da natureza. De acordo nesse ponto, Moisés, de acordo nesse ponto, com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como o do dilúvio universal, em 1654 a.C., da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. Então se reconhecerá que esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé,
Ora, o tempo é necessário à formação das camadas ósseas, das camadas fósseis, não permitindo confundi-los. E desde que se ache vestígio da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação perde na noite dos tempos, contra a evidência de que há raciocínios possíveis. Será aceitar-se esse fato como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Então, Adão veio antes ou veio depois, ou antes de Adão já existia, né? É como a gente aceitar a rotação da Terra, a translação, os 6 períodos, né, de criação, que Deus fez o mundo em 6 dias, né? A ciência está provando que foi a cada período, né, era um dia, né? A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta do ano de 1700 a.C., encontraram esse país já muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova, né, que nessa época as Índias, os outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., isso é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos. Suposto que os outros não o fossem, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Então, em 600 anos, estava tudo povoado e um desenvolvimento muito grande. Então, era impossível, né? Gente, está quase terminando. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedade. Ora, para que tenha havido cruzamento de raça, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão afastada, como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzir uma raça etíope, por exemplo. Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, não pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época
em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens. Que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé não foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, atentando-se finalmente à forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma com que deparamos nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver o quanto é prudente, não lançar levianamente a peste de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir as que combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência, esses meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Essas concordâncias bíblicas, gente, é um pouco extensa aqui, mas há necessidade para a gente poder entender um pouco, como que Adão, o primeiro homem, conseguiu povoar todos esses países, num curto espaço de tempo. Então, a conclusão que a gente tira, e que Kardec tirou, que os espíritos colocaram, é que houve esse lado de outros planetas que ajudaram a povoar, E o homem primitivo não era como nós agora, era um homem forte, vespeludo, de outra formação física, E foram evoluindo, como nós vamos evoluir daqui para frente.